Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que reúne os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São reportagens produzidas no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa. Em Mato Grosso, lei torna obrigatório atendimento diferenciado na rede pública de saúde para mulheres e crianças vítimas de crimes sexuais. Em Fortaleza, crianças carentes e policiais militares vítimas de acidentes são beneficiados por projetos sociais desenvolvidos pela Cavalaria da Polícia Militar. Direto do Congresso, Câmara dos Deputados debate regularização de rodeios e vaquejadas. Comissão do Senado aprova a proibição do uso de animais em testes de laboratórios para a fabricação de cosméticos. No quadro Vitrine, uma viagem histórica ao início do Poder Legislativo em Minas Gerais. Já está em vigor uma nova lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A lei torna obrigatório o atendimento hospitalar diferenciado na rede pública de saúde para mulheres e crianças vítimas de crimes sexuais. Os detalhes na reportagem da TV Assembleia de Mato Grosso. A nova legislação foi proposta pela deputada Janaína Riva. Segundo a parlamentar, um dos objetivos é amparar as vítimas de crimes sexuais, além de diminuir a subnotificação desse tipo de violência, uma vez que a lei prevê atendimento hospitalar especializado e multidisciplinar para essas pessoas. A maior preocupação com relação à aprovação do projeto, à apresentação do projeto, eram com as mulheres que ficam inibidas, talvez, em procurar ajuda, mulheres e crianças também, é lógico, que às vezes ficam inibidas de procurar ajuda quando vítimas de violência sexual, com medo de que isso se propague, que as pessoas comentem, tem receio de chegar a locais públicos, da exposição que isso pode causar. Então foi uma forma de fazer com que as mulheres não só procurem ajuda, mas estimule também as mulheres a denunciarem. Uma vez que ela entra numa unidade, isso fica registrado e a gente consegue mapear a questão da violência. Então a preocupação era justamente essa, era você dar um amparo maior, você dar uma condição digna de atendimento às mulheres e às crianças, para que nós possamos cada vez mais saber quantas são as vítimas de violência, para que isso seja inibido. Segundo a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, mais de 600 casos de violência sexual foram registrados no estado em 2016. Ela acredita que políticas públicas como esta dão segurança para que mais vítimas denunciem esses crimes. Nós precisamos de mais políticas públicas afirmativas, que tragam eficiência, como esta política pública. Por isso a importância também das mulheres levarem ao conhecimento das autoridades o que vem acontecendo com elas, as violências, porque nós trabalhamos com números. As estatísticas, o mundo é regido por números, pela aritmética. Então as estatísticas elas são importantes para que as políticas públicas aconteçam. E essa lei com certeza veio porque nós estamos tendo altos níveis de muitos crimes, delitos sexuais graves aqui em Mato Grosso, principalmente Cuiabá. No ano passado, no final do ano, nós tivemos muitos delitos, Cuiabá e Várzea Grande. Então, precisa sim de números, nós precisamos de números, estatísticas para mostrar que vem acontecendo para que as políticas sejam eficientes e eficazes. Rosana Leite também elogiou a nova lei por envolver os profissionais de saúde no combate à violência sexual. O profissional de saúde hoje ele não pode se omitir. Ele tem que levar ao conhecimento das autoridades, notificando, ajudando nessa notificação, porque a porta de entrada de muitas mulheres vítimas de violência são os hospitais. Se elas não forem informadas que elas devem lavrar um boletim de ocorrência, essas ocorrências não chegarão ao conhecimento das autoridades. E essa é mais uma importante informação desta lei, que há necessidade de capacitação dos profissionais de saúde.
Em Fortaleza, a Cavalaria da Polícia Militar vem desenvolvendo projetos sociais que beneficiam crianças carentes e policiais militares vítimas de acidentes. A reportagem é da TV Assembleia do Ceará. Eles praticam ecoterapia no espaço da Cavalaria da Polícia Militar. O tratamento é indicado para pessoas com deficiências motoras, sensoriais, ortopédicas e cognitivas. O serviço é gratuito e atende crianças da comunidade com esse perfil e policiais vítimas de acidentes. A terapia conta com uma equipe multidisciplinar para aquelas pessoas que, por falta de condições, não teriam como custear o atendimento. Nós temos hoje 45 praticantes, que são, na sua grande maioria, crianças, né, até os em torno de 10 anos de idade, com algum diagnóstico especial, seja o autismo, a síndrome de Down, paralisia cerebral, enfim, uma gama muito grande de diagnósticos. Nós atendemos aqui no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar. São crianças como o pequeno Pedro Lucas, de 11 anos. Ele recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral e, segundo conta a mãe dele, o tratamento tem ajudado a desenvolver o corpo e a mente do filho. O Pedro é um do paciente aqui que já está na Cavalaria há 5 anos, e eu só tenho a agradecer, porque foi aqui na Cavalaria que ele só teve êxito, só ganhos, né? Ganhou postura, ganhou mais equilíbrio, se socializou melhor com os amigos, né? Com a população, com a comunidade. Hoje, o Regimento da Polícia Montada conta com um efetivo de 166 militares e tem à disposição 139 cavalos que atuam nas ações de policiamento ostensivo. E são esses animais que eles utilizam para as ações com crianças e adultos que precisam. Outro projeto desenvolvido nesse espaço é o Cavaleiros do Futuro, onde são atendidos 100 estudantes de escolas públicas que participam das atividades no contraturno escolar. São práticas como, por exemplo, de hipismo. A gente também tem uma equipe multidisciplinar que oferece aos alunos artes marciais, futebol. A gente tem a música, que é muito tradicional no nosso projeto também, e várias outras atividades pedagógicas durante todo o mês. Miriam, de 13 anos, participa das atividades do Cavaleiros do Futuro pela manhã e estuda no período da tarde. Ela disse que a iniciativa a deixa motivada a aprender mais e ocupar a mente com coisas boas. É uma descontração boa. Bom que a gente não fica fora, assim, no meio da rua, que é ótimo um projeto. A seguir, Câmara dos Deputados debate regularização de rodeios e vaquejadas. Comissão do Senado aprova proibição do uso de animais em testes de laboratórios. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. A Comissão Especial sobre Rodeios e Vaquejadas da Câmara dos Deputados promoveu audiência com representantes de entidades ligadas à realização desses eventos. Os participantes debateram as propostas de emenda à Constituição que regularizam os rodeios e vaquejadas e dão a essas manifestações o status de patrimônio cultural imaterial brasileiro. Um tema dominou o debate entre participantes da audiência da Comissão sobre Rodeios e Vaquejadas, a decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou inconstitucional uma lei do Ceará que regularizava as vaquejadas. Além disso, vários ministros do STF consideraram a prática como uma crueldade contra os animais. Este promotor de vaquejadas argumenta que a decisão do Supremo não levou em conta a evolução das regras de proteção aos animais nessas competições. A vaquejada evoluiu com novas regras, com equipamentos que aboliram completamente qualquer tipo de maus-tratos, com a proibição de qualquer tipo de equipamento que cause dor ou sofrimento aos animais, com uma legislação que hoje as vaquejadas oficiais, legais, que são as que nós defendemos, só podem funcionar se seguirem essas regras. O deputado Ricardo Trípoli considera que as propostas sobre vaquejadas e rodeios nem deveriam estar sendo analisadas, porque seriam um desrespeito à decisão do STF. Depois que o Supremo decidiu, decisão suprema é para cumprir e não
você aqui fazer uma nova lei modificando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é uma afronta. Nós temos que, na verdade, coibir cada vez mais qualquer tipo de maus tratos aos nossos animais. O relator da comissão especial, no entanto, considera que a decisão do Supremo atinge apenas a lei cearense, que foi julgada inconstitucional, e que o assunto pode ser resolvido por meio de uma emenda à Constituição. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem a prerrogativa de legislar e é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos apresentar uma nova lei que possa acabar com a insegurança jurídica e que, ao mesmo tempo, venha a atender a ambas as partes, a evitar que efetivamente exista qualquer tipo de maus tratos aos animais que são envolvidos nesse assunto, mas ao mesmo tempo preservar, não é, uma atividade que não é só cultural, que não é só de lazer, mas que é também uma atividade hoje econômica importante para os estados, especialmente da região norte e nordeste do Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou a proibição do uso de animais em testes de laboratórios para a fabricação de cosméticos. O objetivo é coibir os maus-tratos e oferecer segurança jurídica para o país na exportação destes produtos. Confira na reportagem de André Luiz Rego, da TV Senado. O senador Randolfo Rodrigues afirmou que a proibição do uso de animais nos testes de laboratório alinha o Brasil com as legislações mais avançadas do mundo. Ele apontou razões éticas e econômicas para a aprovação do projeto. Segundo ele, ficariam facilitadas as exportações de cosméticos para a União Europeia. Randolfo Rodrigues relembrou o episódio que desencadeou a pressão de entidades de defesa animal pela aprovação do projeto, envolvendo a empresa Royal Canin no interior de São Paulo, em outubro de 2013. O evento causou comoção nacional e chamou a atenção para os maus-tratos infligidos em animais em testes de laboratório. Na madrugada do dia 18 de outubro, cerca de 100 ativistas ocuparam o Instituto e retiraram do local 178 beagles, 7 coelhos. Na época, constatou-se toda sorte de maus-tratos. Eu queria, senhor presidente, só para registro, trazer neste meu relatório algumas das fotos. São fotos que mostram a crueldade em que animais eram tratados. Coelhos acorrentados, animais congelados e sacrificados até a morte. Enfim, as fotos do ocorrido, trazidas por ativistas, dão conta de até que nível pode chegar a crueldade praticada com animais nesses exames laboratoriais. Eu acho que nós estamos dando uma segurança para o setor. Porque imagine, o Brasil é o terceiro mercado da indústria cosmética do mundo, o terceiro. Movimenta centenas de bilhões de reais por ano. Imagine uma notícia de que os produtos cosméticos brasileiros estão sendo utilizados e fabricados a partir de maltratos e tal. Uma marca dessa inviabiliza o mercado. O projeto foi aprovado e agora segue para a Comissão de Meio Ambiente. No próximo bloco, conheça a história da instalação da Assembleia Provincial em Minas Gerais. O Parlamento Brasil volta já. A memória de Minas Gerais ao alcance de todos. Estão disponíveis na internet milhares de documentos que retratam uma época importante da política do Estado, o início do poder legislativo, com a instalação da Assembleia Provincial. A repórter Natália Bini, da Assembleia de Minas Gerais, conta essa história. Vila Rica, hoje Ouro Preto. Senhores vestindo terno e gravata borboleta posam na sacada deste prédio. Este é um dos raros registros dos primeiros deputados que Minas Gerais teve. Era a Assembleia Provincial, inaugurada em 1835. O surgimento foi em um dos momentos mais agitados da história brasileira. Em 1831, Dom Pedro I, que enfrentava muitas críticas, havia desistido do trono no Brasil. Mas, como Pedro II só tinha 5 anos quando o pai renunciou, o governo foi dirigido por regentes. O poder, até então concentrado nas mãos do imperador, foi sendo repartido com as províncias, que ganharam mais autonomia com uma emenda à Constituição, que criou as Assembleias Legislativas Regionalizadas. De 1835
a 1841, eu acho que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais nunca teve tanto poder. Por quê? Porque você tem novas atribuições para uma instituição absolutamente inédita, né? Ela poderia definir a divisão judiciária, administrativa, ela poderia definir questão de empregos públicos, que era muito importante. Nestes papéis de quase 200 anos atrás, estão a ata da reunião inaugural do Legislativo Mineiro. Estavam presentes 25 deputados. O presidente da Assembleia era José Joaquim Fernandes Torres. Entre os deputados provinciais mineiros, nomes que se destacaram na política, como Olegário Maciel. Eles faziam parte da elite. Eram grandes fazendeiros, comerciantes, proprietários de terras e de escravos. Quem os escolhia também precisava ter dinheiro. Um processo que acontecia em 2 etapas. O votante deveria ter uma renda até R$100.000. Essa renda era baixa. Para qualquer funcionário público, medianamente, ele já conseguiria votar. Esses votantes escolhiam os eleitores, que deveria ter uma renda de R$200.000. Esses eleitores é que escolhiam os eleitos, vamos dizer assim, os candidatos. Em papéis soltos, pedidos importantes. Logo no início dos trabalhos legislativos, o deputado Antônio José Ribeiro Bering, que era padre, pedia que fossem impressos os projetos em discussão. Logo, este requerimento virou lei. Era preciso que a população soubesse as novas normas. O mandato dos deputados era de 2 anos, mas eles podiam ser reeleitos pelo mesmo período. E as sessões eram realizadas durante 2 meses por ano. Por isso, muitos parlamentares também atuavam como senadores e deputados gerais, representando Minas na Assembleia Geral, que ficava no Rio de Janeiro. No dia a dia dos trabalhos, eles se dividiam em 11 comissões permanentes, estrutura parecida com a de hoje, mas com assuntos diferentes. Havia comissões para tratar da catequese e civilização dos indígenas e uma para os negócios eclesiásticos. É isso mesmo, não havia separação entre Estado e Igreja. No início de cada legislatura, por exemplo, eram rezadas missas e os deputados eleitos faziam juramento diante da principal autoridade da Igreja na região. A 5ª Lei Mineira mostra que a criação de impostos passou a ser uma atribuição das assembleias provinciais. Ela permitia aos vereadores de Diamantina a cobrança de uma espécie de pedágio. Quem passasse a pé pela ponte pagava R$20, a cavalo 40. Os deputados mineiros também podiam dar autonomia aos aglomerados urbanos. Aqui autorizavam o arraial de Santo Antônio do Uberaba a virar vila. Essa descentralização política e administrativa do período regencial começou a incomodar a elite do país. Ao mesmo tempo, estouraram várias revoltas sociais pelas províncias brasileiras, como a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Para acabar com essas disputas políticas que abalavam o Brasil, uma manobra antecipou a transferência de poder para Pedro II. A declaração da maioridade dele em 1840 fez com que o imperador assumisse o trono aos 14 anos de idade. O início do segundo reinado no Brasil diminuiu a autonomia das assembleias provinciais. Agora você tem uma nova interpretação. E essa interpretação fala o quê? Fala que você deve centralizar de novo o poder no Rio de Janeiro. Então esvazia de competência as assembleias legislativas provinciais. Mas o lugar das elites para discussão continuava sendo um espaço importante de discussão pública, né? A questão, por exemplo, da escravidão foi um tema muito debatido. Mesmo com menos poderes de atuação, a Assembleia Provincial funcionou até 7 de agosto de 1889, 3 meses antes da proclamação da República. A partir daí você tem então uma nova característica das Assembleias Legislativas, principalmente que elas vão ter autonomia para definir se vão ser unicameral ou bicameral. A Constituinte de 1891 definiu que a Assembleia, então, se transformasse de Assembleia Legislativa em Câmara dos Deputados e Senado Mineiro. Para os pesquisadores, os 54 anos de funcionamento da primeira Assembleia Mineira foram pouco explorados e ainda podem render muitos capítulos de uma história escondida nestes 180 mil documentos, entre atas, projetos de lei e comunicados. Muito deste acervo inédito estava comprometido com papéis gastos e manchados, mesmo com todo o cuidado de armazenamento do Arquivo Público Mineiro. Durante 4 anos, os técnicos organizaram, higienizaram, desdobraram cada página.
Depois foram tiradas fotos de cada uma. O microfilme então foi digitalizado e agora está acessível para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Com essa disponibilização via internet, as possibilidades de pesquisa ficam muito maiores, né? A gente realmente caminha, né, dá um passo muito grande para poder democratizar o acesso. A disponibilização deste acervo foi fruto de uma parceria entre o Arquivo Público e a Assembleia de Minas, que cedeu material e equipe para o trabalho. Um resgate da memória que pode revelar detalhes desconhecidos da política mineira. Essa documentação ela é de muito interesse para historiadores, para cientistas políticos, para estudantes dessas áreas, para pesquisadores em geral, até para qualquer cidadão que se interesse um pouco em conhecer a história do Poder Legislativo em Minas Gerais e a história política de nosso estado. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil. Mas as reportagens que você viu aqui continuam à sua disposição na internet. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!